Doutor Léo. Vou mandar já o link para vocês. Já estamos ao vivo, Léo? Sim. Opa. Já encaminhou o link, Léo? Estou mandando para Acho você. que vamos hoje. Caminho o link, né? Para ela, Essa. transmitir para o pessoal. Eu mandei para a Paula. Tá lá embaixo, na TV lá embaixo? Vou botar agora. Doutor Fernandes. Chegou aqui. Podemos? Boa tarde a todos. Mais um programa Sitcom em Ação. Hoje nós temos aqui bastante novidades, né, para estar passando aqui para vocês. Boa tarde, doutor Hernandes. Boa tarde, doutora Andréia, que é a nossa convidada hoje, que a gente vai ter aqui um debate, né, sobre superendividamento. É que todos os trabalhadores, a maioria, né, em si, né, estão passando, né, mediante essa crise de desemprego que vem assolando aqui o nosso país, né, doutora? Perfeito. Doutor Hernandes? Agradecer, né, a participação de todos e desejar uma ótima tarde, né, para todos que nos acompanham no programa Sou Mais Sitcom. E vou falar sobre a enquete do dia, que é a seguinte: você sabe o que é superendividamento? Então responda sim ou não até 12h50 para concorrer ao sorteio deste brinde, o liquidificador Mondial Pratic Turbo, copo de 2 litros e 200 ml, faca em aço inox, se você sabe preparar vitaminas, sucos e muito mais. Então é bem legal, ó. Sim, bem prático, né? Vamos ver quem será Exatamente. o premiado de hoje, né? Doutora Karina. Aqui passando para desejar uma boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria. Hoje a nossa live está especial porque nós estamos recebendo a presença da doutora Andréia Targa. Já se sinta felicitada aqui por todos da mesa. Muito obrigada pela senhora ter atendido o nosso convite para estar falando aqui sobre superendividamento. Para quem não sabe, doutora Andréia Targa é advogada de direito bancário, tributário e de família. Então, nós trouxemos ela aqui hoje, né, porque ela tem propriedade sobre o assunto. Se apresente aí pra gente também, doutora Andréia Targa, dá uma boa tarde aí pro pessoal, um alô pro pessoal da rádio. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Hoje nós iremos aqui tratar desse tema, como meus colegas já falaram, um tema de extrema relevância, que assola diversas famílias brasileiras, que é o superendividamento. E eu sou advogada, especialista em direito bancário, direito tributário e financeiro e direito das famílias e sucessões. Logo, nosso escritório, ele atua em massa com o direito bancário e a gente vai aqui falar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante nos dias atuais. Legal. A gente vem trazendo aqui, né, alguns temas aqui bem relevantes, né? Então é bom, é um prazer, né, aqui pra gente estar assim com uma doutora tão especializada, né? Poxa, porque o que mais temos é uma especializações, bagagem imensa. né? Pra gente é bom que a gente pode outros dias abordar os outros temas, né? Outras áreas do direito, né? Não só direito do trabalho e previdenciário, que é o que a gente mais traz. É o que a gente fala, né? Quando a gente faz o direito, a gente tem que escolher uma área, né? Porque a gente se identifica em certas áreas, porque a gente não adianta a gente querer dar conta de tudo
e acabar não dar conta de nada, né? Então, Exatamente. por isso é bom, assim, a doutora tá passando aqui pra gente, porque são áreas que dificilmente hoje a gente tem, assim, advogados totalmente especialistas, né, doutora Karina? Exato. E agora, doutora Paula, conta pra gente, tem alguma notícia dos setores para passar aí pro pessoal, pra categoria? As convenções, elas já foram assinadas e algumas empresas que não estão cumprindo, a gente vem chamando aqui no sindicato, né, para estar cumprindo a convenção. E algumas empresas que demitiram os funcionários já começaram já a pagar suas diferenças, né? Através da rescisão complementar, Isso, é através isso? da rescisão, isso. Então, eu tive Ministério do Trabalho ontem, tive lá na Reduc também, porque o pessoal tem cobrado muito, né? Porque a gente não pôde estar lá na segunda nem na terça-feira e ontem e hoje a gente já estava lá. E tive mediação ontem no Ministério do Trabalho e que foi até remarcada porque a empresa não compareceu, porque ela disse que não foi notificada. Mas vamos embora para a campanha do mês, doutora Karina. Então vamos lá falar sobre o Julho Verde, né? Que fala sobre a conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. O câncer de cabeça e pescoço abrange tumores que se desenvolvem na boca, língua, garganta, laringe, faringe, seios paranasais e glândulas salivares. Esse tipo de câncer muitas vezes está relacionado ao consumo de tabaco e álcool, além de infecção pelo vírus do papiloma humano, o famoso HPV, tá, gente? Então, quais são os fatores de risco? O tabagismo e o consumo excessivo de álcool são os principais fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer. E também a infecção pelo HPV. Também tem um papel significativo, especialmente nos tumores orofaringe. Sintomas e diagnósticos. Vamos lá. Sinais como feridas na boca que não cicatrizam, ronquidão persistente, dificuldade para engolir e caroços no pescoço devem ser investigados. O diagnóstico precoce, gente, é vital para aumentar as chances de cura. Então, se você quer se prevenir, né, além de evitar, logicamente, o uso, né, de cigarros, tabaco e álcool, você também deve se vacinar, porque a vacinação contra o HPV é uma importante medida preventiva. A adoção também de hábitos saudáveis e visitas regulares ao dentista e ao médico também são recomendadas. Lembrando a vocês que o sindicato, para os associados, tem convênio com redes médicas, não é? Então você pode estar utilizando aí para fazer os seus exames e se prevenindo também. Tá Sindicalize-se, né, doutora Isso aí, Karina? filie-se ao sindicato, Isso aí. para que você possa aí estar usufruindo desses convênios sindicais. Além também, né, que o sindicato possui umas convenções coletivas muito boas para a categoria, né, doutora Paula? Graças a Deus nessa luta sindical da diretoria. E aí, Lembrando Léo? também da campanha do mês, hein, Paula? Das redes sociais. Sim, sim. A gente está convocando, né, o pessoal para entrar sempre lá no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, e tem nossa rádio também. O aplicativo, né, da rádio Sou Mais Sitcom, que tem os áudios, perguntas, né, podem fazer pergunta por lá e a gente pode estar respondendo para vocês. Ô, Léo, o pessoal está entrando? Tá entrando, inclusive eu estou disponibilizando aqui todos os arrobas aqui do Sitcom, tanto do Instagram, TikTok, Facebook, do aplicativo da Rádio Sou Mais Sitcom, para os companheiros estar baixando aí e estar acompanhando também. Lembrando também para identificar o local, né, Léo? Isso que eu ia falar agora. E lembrando a importância aí, vocês estão assistindo, marque aí pra gente, comente aí de onde você está assistindo, de qual cidade, de qual região você está assistindo, acompanhando nosso programa, que já tivemos pessoas de outro país já assistindo, da França, né? Da França. O companheiro Wellington. Então vamos lá. Iniciando aqui os comentários, já tem aqui com a gente o Gilcimar Alves desejando uma boa tarde a toda a diretoria. Boa tarde. Temos a Juliana Fagundes aqui também desejando uma boa tarde. Boa tarde. Maísa Oliveira, Daniel Furtado, temos a Didi, temos aqui o José Ailton também já assistindo a live. Boa Uma boa tarde. tarde a todos. Boa tarde. Lidiane Michel desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. José Ailton deixou assim, boa tarde. Sou José Ailton aqui falando. Hoje quero ganhar esse liquidificador. Opa! Aí,
Tô na rua, tô dirigindo, daqui a pouco eu tô chegando no sindicato. Um abraço a todos Na rua, aí. dirigindo e vendo assistindo celular. a Ai, live. meu Deus, só Zé aí que me Ele já comentou. Milena Nobre também desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa Temos tarde, aqui o tarde. Dona Jorge. Helena. Temos aqui o Braulio Sofia, deixando assim, boa tarde a todos. Vem aqui por Boa meio tarde. dessa mensagem agradecer a doutora Karina, a doutora Paula, por estar resolvendo a minha situação em relação a LH. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Amém. Obrigada. Temos aqui também a Jane Ribeiro, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, tarde. Jane. Gilcimar Alves, ele botou assim, ó, boa tarde. Lá na Reduc me chamaram de Caxias. Quero mandar um forte abraço para todos os montadores de andaime que fazem a diferença nessa refinaria. Tamo juntos. Verdade. Isso aí. Boa tarde. Silmar. Temos aqui já pergunta para o momento jurídico da companheira Ana Lúcia, está guardada, será respondida lá no momento jurídico. Temos a Luzinete Cardoso também desejando uma boa tarde a todos. Boa Temos tarde, a boa Gleice tarde. Santos Boa tarde a desejando todos. uma boa tarde a todos. José Carlos, temos aqui também o Flávio Souza. A Érica Silva deixou assim, ó, boa tarde a todos. Boa Botei tarde. ontem o currículo que estava pegando. Eu já trabalho na área da Petrobras, só que é no centro do Rio. E como eu moro em Campos Elíseos, gostaria de uma vaga perto de mim. Na Reduc seria ótimo para mim. Ela deixou essa interação. É porque tem a pega do currículo na Reduc, mas é a empresa que tem acesso aos currículos e ela que chama, entendeu? No caso, não seria o Sitcom, seria a empresa, através do currículo, ela entraria em contato. Aí tem que ver a qualificação, tudo direitinho. O que a gente pede sempre é para que vocês coloquem o telefone direitinho, o CPF, tem muitos currículos que estão indo sem CPF. E hoje tudo é CPF, né, doutor Hernandes? Verdade. Exatamente. Tudo, identidade, Porque- hoje em dia o povo nem pede Já nem mais. vem mais. Nem vem mais. Agora tudo é através do CPF. Então, às vezes, as pessoas deixam de ser chamadas por causa dessas informações que não são colocadas no currículo. Fala, Léo. Beleza. Dando continuidade aqui, temos o Flávio de Souza. Boa tarde, eu sou diretoria Boa do tarde, Sitcom. Flávio. tarde. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Meire Silva aqui também desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde. Nene. Temos aqui o Gutenberg também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. O Alexandre S. Bezerra. Trabalhei na Reduc a última vez em 2015. Depois nunca mais consegui entrar. Tem que estar com a gente lá, acompanhando lá. na Diariamente, Reduc, né? É, Exatamente. diariamente. Chegar bem cedo, né? 6h30. É porque às vezes de uma hora para outra a empresa informa, preciso dessas funções, aí o pessoal vai lá e já deixa É o algo currículo. eventual, né? Sim, é eventual, é eventual. Entendi. Patrick Prado também já deixou uma pergunta aqui para o momento jurídico, está guardado aqui. Edson Azevedo desejando uma boa tarde a todos. Jéssica C. Boa Jovelino. Boa A internet tarde. aqui não Boa tarde. pega de jeito nenhum. Vanderlei Onervei desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Dizendo- Boa tarde, Vanderlei. Vanderlei. Boa tarde. Dizendo que o Sitcom é o melhor sindicato do Brasil. Obrigada, seu Obrigada. Vanderlei. Marcelo Anjos desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde. Marcele. Tava sumida, hein? Sentimos Verdade. sua falta, hein? Ganhava todos os brindes, né, Léo? Márcio Santos também desejando uma boa tarde Boa a tarde, todos. Márcio. Boa tarde. Luiz Farias desejando uma boa tarde a Bastante todos. Boa tarde. É, Braulio Sofia deixou outra interação, doutora Paula, doutora Karina, doutor Hernandes, vocês são Boa uma tarde. bênção nesse sindicato, que Deus continue abençoando vocês e protegendo sempre. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Boa tarde Braulio. pra vocês. Amém. Enquete, doutor Hernandes. Então vamos lá. A enquete do dia é a seguinte. Você sabe o que é superendividamento? Então responda sim ou não até 12h50. O brinde está aqui, né? Ao meu lado. É um liquidificador Mondial. Pratique Turbo. Então, bem legal aí. Para fazer uma vitamina, né? Sim, sim. Logo cedo. E abrir o café da manhã com uma vitamina bem legal aí. A resposta até às 12h50, né? Então, resposta até 12h50, exatamente. Lembrando que todos os ouvintes que estão participando, eles concorrem ao brinde, não precisam ser associados ao sindicato, tá? Basta estar participando da live até o final, respondendo. E no final do sorteio, né, foi sorteado seu nome, por favor, colocar ganhei na nossa live. Eu queria lembrar aqui para vocês que nesse final de semana a gente perdeu um companheiro nosso, né, lá da Reduc, o seu Ricardo.
trabalhava no RH da empresa Quality. Eu queria desejar aqui os meus sentimentos, tá? Os amigos e toda a família. E o companheiro dele, né, que trabalhava com ele, Ednilson, me ligou no domingo, muito triste, chateado pela situação, porque eles estavam trabalhando junto no sábado e o seu Ricardo não retornou do almoço. Só que ele estava passando mal no estacionamento ali da Reduc. E alguém viu e foi socorrer, só que ele não conseguiu, ele ainda chegou vivo no hospital, fez os procedimentos, mas ele faleceu no dia seguinte. Então eu queria desejar aqui, já deixar, né, meus sentimentos a toda a família e amigos, tá? Os sentimentos. E aí, Léo? Vamos lá. Chegando mais interações aqui. Temos o Antônio Carlos desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, São Paulo. O pessoal já está interagindo, respondendo a enquete. Marcelo e Anjo deixou assim: juntos seremos sempre juntos. Ontem eu e a doutora Paula no estacionamento, sendo que a senhora estava dando um esclarecimento a algumas pessoas, mas ouvi ontem o sindicato sempre presente com os trabalhadores e os desempregados. Sempre, estamos juntos, sempre. Temos Obrigada, aqui Marcelo. também o Marcelinho Cruz. Marcelinho é diretor lá do Citra SCP. Boa tarde a todos. Boa Que tarde. tenhamos Boa tarde. uma tarde e uma live recheada de coisas boas. E aí, Marcelinho, já conseguiu convencer o Nilson Pimentel aí? Já conseguiu? Fala aí pra nós. E por último, temos aqui o Clésio de Faria, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde. Clésio. E a Gabriela Guedes também desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde. boa tarde. Tem gente nova aí no pedaço, né, Léo? É minha secretária. Ah, Sério? seja Ah, bem-vinda. bacana. Tá concorrendo Boa tarde. também ao prêmio. Isso aí, hein? Gabi. Responde aí pra você, ó, concorrer ao liquidificador. Isso aí. Pode ir lá. Vamos? Vamos então? Bom, né? O nosso tema de hoje é um tema diferenciado, não é de direito do trabalho e nem previdenciário, né, doutora Paula? Nós já trouxemos vários temas aqui relacionados a outras áreas do direito e hoje nós vamos falar de um tema que está afetando muito a nossa sociedade brasileira, que é superendividamento. A realidade financeira de muitos brasileiros é marcada por uma luta constante contra as dívidas. Quando essas obrigações se tornam impossíveis de pagar, mesmo tendo boa fé, né? O brasileiro sempre tenta arrumar essa situação, nós entramos nessa situação de superendividamento. Felizmente, né, a legislação brasileira evoluiu para oferecer um caminho de volta à dignidade financeira dessas pessoas, que é a Lei 14.181 de 2021, que ela veio e alterou o Código de Defesa do Consumidor e trouxe um marco fundamental para a proteção do consumidor, pessoa natural. Então, hoje nós vamos entender sobre esse assunto e nada mais para falar sobre ele do que a doutora Andréia Targa. Então, doutora Seja Andréia bem-vinda, Targa, doutora. seja bem-vinda Bem-vinda. para você fazer suas considerações sobre o que é esse superendividamento para a gente, como ele ocorre, o que a gente pode estar fazendo, né, com relação a ele. Mais uma vez, né? Bom dia, não, boa tarde agora, né, a todos. E falar sobre o superendividamento é um tema que me deixa muito feliz, porque é uma coisa que a gente atua muito dentro do escritório. E falar sobre isso é falar sobre família também, porque hoje a nossa realidade no Brasil são mais de 85 milhões de pessoas, de famílias superendividadas. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de conversar sobre esse tema que alcança milhões de famílias, aqui na presença da doutora Paula, doutora Karina, doutor Weber Hernandes. Um pouquinho difícil. Né, pela oportunidade para estar falando um pouco do superendividamento dentro de um sindicato, e que é especialmente importante, né? Porque estamos falando de trabalhadores, servidores públicos, aposentados, pensionistas, pequenos empreendedores, empresários que produzem, geram renda, movimentam a economia no Brasil, mas que também estão expostos a esse crédito, né? Então, aos empréstimos sucessivos, às fraudes e às dificuldades financeiras. Então, o endividamento, ele não escolhe uma profissão.
Isso afeta todos os brasileiros hoje em dia. Todo e qualquer tipo de classe social. Como antes, um pouquinho do nosso podcast, nós estávamos aqui conversando, que lá no escritório a gente atende tanto servidores públicos, como também aposentados, pensionistas. Então, diante de um contra-cheque de 15 mil e uma pessoa que recebe, em média, um aposentado, 3 salários mínimos, até 4, a gente consegue observar que o endividamento dessa classe, ela acaba se tornando meio que igual para todo mundo, porque todos acabam chegando nesse endividamento ou num superendividamento. E aí também uma consideração que eu gostaria de deixar aqui, que o endividamento e o superendividamento são coisas distintas. Não necessariamente uma pessoa que está endividada, ela está superendividada. E é o que a gente vai aqui tratar um pouco mais, tentar esclarecer para todo mundo que está nos assistindo, está nos acompanhando, como que você se identifica estando super endividado e fazer jus a essa lei que veio aí, né, em 2021 para proteger os consumidores. Uma das primeiras diferenciações que eu gostaria de estar tratando é que muitas pessoas acabam fazendo confusão, né, com a lei do superendividamento, ainda mais quando a gente trata de pessoa física e pessoa jurídica. As pessoas, às vezes, jurídica procuram a gente achando que ela faz jus ao superendividamento. Sendo que, para os empresários, microempreendedores e toda essa classe, a gente tem a lei 101, lei de falência. 11.101. 11.101 de 2005, né? E a lei do superendividamento, ela é aí para os consumidores, pessoa física. Então, assim, outra dúvida muito comum também que chega é que o consumidor, ele tem dúvida do que engloba essa lei do superendividamento. Então é bom a gente deixar aqui muito claro para todo mundo que são dívidas literalmente consumeristas. Cheque especial, cartão de crédito, cartão consignado, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, aquele crediário lá com a Casas Bahia, muitas das vezes, né? Porque muitas das vezes a pessoa pensa que eu fiz um financiamento de um veículo, um financiamento imobiliário, e isso entraria uma dívida rural, por exemplo, né? Então, essas dívidas com garantia real, elas não englobam a lei do superendividamento. Bom saber, viu? É uma coisa que é interessante. Muitas pessoas não sabem, confundem demais. Porque às vezes a pessoa fala, mas doutor, eu tenho um financiamento imobiliário, eu tenho um financiamento do veículo, então dívidas com garantia real, elas não englobam a lei do superendividamento. E aí, né, como que a gente faz essa análise dentro do escritório? A gente geralmente solicita, quando é aposentado pensionista, o histórico de crédito, quando é pelo INSS, entendeu? Eles se encaminham aquilo ali para a gente ver a quantidade de dívidas que tem. Quando está ali acima de 50%, comprometendo um mínimo que a gente chama, que teve uma discussão. Um teor mínimo disso, então, né? Isso é uma discussão muito grande, tanto que chegou ao STF para poder discutir o que era mínimo existencial. Porque acabava que cada comarca, cada estado interpretava a lei de uma certa forma. E quando o legislador ele fez a lei do superendividamento, ele deixou uma lacuna ali. Ele não deixou o que era mínimo existencial. Então, acabou que teve o decreto presidencial estabelecendo o que era mínimo existencial. Na época do antigo governo nosso, né, a presidência, ele estipulou que mínimo existencial seria R$350. Mas como que uma família, por exemplo, um aposentado que ganha até 2 salários mínimos e um servidor público que ganha, em média, 5, 6, 7 salários mínimos, mínimo existencial para cada uma dessas classes é muito variável. Então, assim, era a luta constante de nós, advogados, ter que sempre estar agravando de decisões, estar recorrendo de sentenças, e até que chegou ao STF. Então, esse ano teve o julgamento do tema repetitivo e o STF determinou o quê? Mínimo existencial vai corresponder, vai acompanhar ao Conselho Monetário Nacional, entendeu? Então, assim, mas em tese o STF fez o quê? Colocou ali R$600.
né, como mínimo existencial. Só que ainda gera muitas discussões, a gente vem tendo essa batalha, porque não tem como justamente falar um juiz, porque não é só a gente está falando aqui da população brasileira, então tem juízes, tem servidores públicos no geral, tem pessoas que estão super endividadas. Então um juiz, por exemplo, que ganha um magistrado R$40 mil, R$350 ou R$600 hoje, não corresponderia à média de mínimo existencial. Sim, né? Tem que ver a realidade de cada pessoa, De cada né? caso concreto. Cada caso concreto. Caso, né? Isso daí. E é tem uma isso. pessoa que ganha um salário mínimo, no máximo 2 ou 3, R$600 talvez. Compromete a sua renda. Até porque você não tem que olhar o todo e não só aquele contra-cheque, não é isso? Aí. Tem que olhar a renda familiar, tem que ver se aquela pessoa aluguel, mora de aluguel, a luz, tudo, né? Então, assim, como que uma pessoa consegue sobreviver com R$600 hoje, com a inflação, né, com tudo tão caro, é muito difícil manter. Quando a gente às vezes fala de uma pessoa que vive sozinha, a gente também tem uma diferenciação. Mas quando a gente fala de uma família com filhos, escola, com tudo, R$600 realmente compromete aquele mínimo ali. E não consegue. Como que você consegue sobreviver com R$600? Não tem como. Exatamente. É. E aí a gente falou um pouco tudo isso. E aí eu trouxe como funciona, né, o tratamento também do superendividamento. A lei ela estabelece um procedimento semelhante a uma recuperação financeira de uma pessoa física. E aí também assim, a gente vale frisar aqui que tem que ser o consumidor, como a Karina falou no início da fala dela, de boa fé. Né? Não aquele consumidor que contrai os empréstimos já querendo fazer jus, né? Aí tá fora. Porque sabe que vai fazer jus. Não. Então, a lei ela estabelece isso e frisa. Tem que ser o consumidor com boa fé e que não tenha assim, nada de vestígios de fraude. Né? Porque caso a pessoa se endividou para querer fazer jus a essa repactuação de dívidas dentro do superendividamento, ele pode sofrer uma penalidade lá na frente. Então é muito importante os consumidores, todo mundo que está nos assistindo, ter essa consciência, entendeu? Quando for contratar o crédito, quando for analisar tudo isso. Legal, legal. Tem uns que ficam endividados. Uhum. Aí procuram, vou fazer um parcelamento. Ele está tendo boa fé de querer fazer o parcelamento, aí consegue cumprir 1, 2 ou 3 parcelas. Quando a pessoa não tem boa fé, ela pega e deixa, vai prescrever, daqui a pouco eu não devo mais nada, e eu vou ficar com o nome sujo, com restrição, e não tá se tudo importa, bem. né? Agora tem muitos que não, né? Tem muitos não. que não dormem. A entendeu? grande maioria, Paula, eu vou botar aqui que eu sou péssima. A grande maioria, Paula, eles têm boa fé, eles querem pagar. Entendeu? A grande maioria que chega no escritório, a gente identifica que são pessoas que estão querendo reestruturar a sua vida financeira. E elas precisam sim de ajuda. Entendeu? E isso daí, claro, quando a gente identifica que a pessoa está com a má fé, a gente lá no escritório prefere, como a gente já renunciou a contratos, entendeu? Em determinados casos, porque a gente vê que acaba que vai trazer um retrabalho para o escritório. A gente pode ser condenada também, litigância de má fé, nós advogados, como nós sabemos, e trazer até uma multa para o cliente estar pagando. Então, assim, eu acho que o profissional que atua hoje com superendividamento, o advogado, aquele cliente que chega no escritório, os honorários são importantes? São, porque a gente depende para poder pagar nossas contas. Mas a gente tem que ter esse olhar sensível também na hora do atendimento e se fecha o contrato realmente ou não. Entendeu? Isso é muito importante porque pode prejudicar o escritório como ele também lá na frente. Verificar se o direito é bom, né? Isso daí. Então, E aí eu trouxe também para falar um pouquinho sobre o crédito do trabalhador, né? Já que a gente está aqui dentro do sindicato, essa lei, né, 15.179 de junho de 2025, fez um ano agora, que possibilitou também
empréstimo consignado na CLT. E aí, assim, o que eu vejo também pela praticidade lá no escritório é que muitos empregados, eles não têm, assim, a real consciência do que eles estão contratando. Eu acho importante, dentro de um podcast ou em qualquer lugar, a gente trazer realmente, de fato, essa conscientização do que é também você contratar um empréstimo na sua carteira digital ali, né, na carteira do trabalhador. Por quê? Eles contratam achando que... E é desconto em folha, né, doutora? Desconto em folha. Vem no contra-cheque ali bonitinho. Desconto em folha. Se você for demitido, quais... Desconta no FGTS. E na rescisão. Sim. Dependendo do Dependendo caso. valor, Exatamente. Entendeu? É um negócio sério. Sério. É sério. E o que eu vejo quando a pessoa chega lá no escritório é que, doutora, mas descontou da minha rescisão. Mas você não pegou o dinheiro? Tá na lei. Você não Né? pegou o dinheiro. O empregador Exatamente. também, né, o governo, ele não vai ficar no prejuízo. Ele tem que ter uma garantia que isso vai ser pago. Então, assim, a importância das pessoas, quando está na rede social, por exemplo, quem está aqui nos assistindo, procurar uma informação, procurar fonte, pega a lei, procura a lei, vai ler a lei, vê qual é a taxa de juros, vê se é cabível para você estar podendo pagar, pensar, pô, e se eu ficar desempregado? Vai na minha É o rescisão, risco. vai no meu FGTS, vai mexer. E se ele está se programando para comprar um imóvel com aquele FGTS daqui a alguns anos, ele tem que pensar em todos esses riscos, todas essas consequências, Exatamente. antes de estar contratando, né, esse tipo de empréstimo, até porque, né, por exemplo, nós somos da área da construção civil, então a rotatividade de empresas que a pessoa trabalha é muito grande, né, porque são contratos, às vezes são contratos de pequenas paradas, né, Paulo? São contratos pequenos, 2, às 3 vezes são meses, 2, 3 3 meses, às vezes a pessoa pega, começa a trabalhar, às vezes fica um ano, e assim vai indo essa rotatividade nas obras, né? Ainda mais quem Sim. trabalha. E aí pega um empréstimo desse, você pode estar adquirindo uma dívida muito grande. Sim, e aí assim, muitos também falam, mas eu fui para uma outra empresa e começou a descontar na outra empresa. Pode A acontecer. dívida é dele. A dívida é assim, ó. Entendeu? Então, assim, não adianta querer burlar, achar que, eu contratei nessa empresa, quando eu sair da empresa eu não vou... Não, a dívida vai continuar. E A dívida vai te seguindo, né? Vai. Vamos dizer assim, porque você contratou diretamente na sua carteira digital, não é isso? E a demissão não apaga a dívida. A admissão não apaga a dívida. Olha, Demissão, Né? É Não interessante, apaga. né? mas aí, deixa eu aproveitando já isso, né? Sim. Esse gancho. Mas seria, por exemplo, a pessoa entrasse no seguro-desemprego, iria pegar também o seguro-desemprego ou não? Não. Que eu tenha conhecimento, não. FGTS, a rescisão, e indo para uma outra empresa, a dívida vai seguir ele de qualquer forma. Entendi. Não tem. Mas- Interessante, algo que eu não sabia. Também. Quem É, tá nos é novo, ouvindo. né? É Você novo. achou que ouvindo. pegava o seguro dele? Não tinha essa informação. Acho que Eu eu não também. tinha refletido ainda É. sobre isso, né? Numa É porque hipótese no assim, seguro-desemprego eu acredito de que não. dispensa, Diga, como Léo, ficaria o temos alguma pagamento. interação sobre Temos isso? aqui. Isso. É porque a doutora vai falar se eu estiver errada. Vem o desconto no contra-cheque dele. A empresa desconta, mas a empresa tem que repassar para o governo o valor que é Isso daí, descontado dele. E aí, Paula, tem casos que a empresa não está repassando, tá? Também temos essa situação. Existe casos já lá no Que é escritório. gerado a guia. Depois a gente pode até, posso passar, porque você, né, como a gente está aqui dentro de um sindicato, vocês que cobram isso. E aí ele chegou para mim e falou, André, meu nome já está no Serasa, mas está descontando aqui todo mês no meu contra-cheque. A empresa não repassou. Não está repassando. Aí eu falei para ele, olha, existe a possibilidade de a gente ingressar com a ação. Mas só que ele ficou com medo do quê? E a empresa me demitiu. Ser demitido. O Aí medo eu falei, deles é um sempre risco. esse, é um risco. Né? Aí eu falei assim, é um risco, mas aí você que vai me dizer se você quer ingressar ou não. Ele, não, então eu não prefiro ingressar É agora. por isso que também, assim, daí a existência do sindicato, né? Porque Exato. numa hipótese dessa, o trabalhador procura o sindicato Eu toma vou falar frente. para ele procurar. Entendeu? E aí chama a empresa para uma reunião, Isso envia daí. ofício para a Porque o nome empresa dele já está para negativado. poder regularizar. E aí ele não fica de frente, não se expõe, né? Mas Exato. de toda forma, Hernandes, vai ter que falar, caso isolado, entendeu? Aí vai ter Vai que chamar saber. a empresa, vai saber que é um trabalhador. Qual é o trabalhador que não está sendo feito? Provavelmente. Porque não está sendo só dele, porque de repente Então. a guia são de todos os funcionários, então todos os funcionários estão sendo lesados. O Então, caso dele, mais por quê? Por causa do débito que tem junto então, a Caixa Econômica. é sobretudo entendeu? uma questão, Mas uma de situação repente uma coletiva, guia né? só.
que A paga de empresa está todos. fazendo com vários Isso funcionários, e Sendo com aí vários, daí a melhor importância ainda, do né? sindicato para buscar Sim. uma solução, né? Fala, Léo. Como Oi, tá vendo bora. aqui relacionado ao tema, por isso que eu interrompi aqui um pouquinho. Opa. Deus Edith botou que estão sendo ótimas informações. A Gabriele Guedes deixou assim, ó, uma dúvida muito comum dos consumidores também é se a ação suspende as cobranças. Depende. Mas ele tá falando como o quê? Como pessoa física ou como jurídica? Em tese, não suspende. As cobranças vão continuar e a gente vai discutir isso judicialmente. Caso o juiz entenda se é uma fraude, alguma coisa, por exemplo, no superendividamento. Quando a gente ingressa com a ação de repactuação de dívida, a gente pede liminar. E lá no escritório, graças a Deus, a gente vem conseguindo liminares. Então, isso já dá um fôlego pro superendividado, né? Pro consumidor. Por quê? Quando limita ali 30%, às vezes 40% do que está descontando no contra-cheque do consumidor, é onde a gente também explica, vai fazendo provisionamento, vai juntando, não é para poder gastar esse valor, porque quando a gente costuma ingressar com a ação de superendividamento, muitos procuram a gente para poder fazer acordos. E às vezes, muitas das vezes, com 90%, 80% de redução. E aí a gente faz a negociação e o consumidor consegue estar quitando essa dívida. Entendeu? Então, assim, depende. A gente ingressar com a ação ajuda muitas das vezes na negociação. Mas o nome vai continuar sujo até de repente. Ou ainda vai continuar o nome ainda com restrição? Ou você entra com a ação, já na primeira audiência já é tirada já? Não é retirado. Isso é só ao final mesmo, quando o juiz decide que aquele consumidor faz jus à repactuação de dívidas. E aí, fazendo jus, ele tem até 180 dias, que são 6 meses, para começar a pagar aquele plano que a gente trouxe dentro do processo Sim, entendi. da repactuação. E ali também é discutido também juros, mora, tudo? Não. Não. Ali é como se fosse uma confissão da dívida. Entendeu? Você acaba que por isso que a gente também faz toda a análise extrajudicial antes de realmente ingressar com o processo, Paula. Porque senão a gente acaba prejudicando aquele cliente que chega no nosso escritório. Sim. Porque muitas das vezes tem dívidas que são prescritas, entendeu? Tem dívidas que já foram pagas, mas que o banco muitas das vezes não tirou lá da lista negra, que a gente chama do Banco Central, Sim. continua lá dentro. Então a gente não pode fazer assim, não é a moda, Claro que não. entendeu? Bangu, como a gente está aqui Rio de Janeiro, a gente fala. É um estudo Tem que ter um detalhado. cuidado. Muitas das vezes, para a gente ingressar com a ação de superendividamento lá do escritório, a gente leva de 3 a 4 meses. Por quê? Precisa de todos os contratos. E para poder o banco dar os contratos, a gente faz isso. Verdade. Tem que pedir o DED, que é o descritivo de evolução de dívida, quando é um cheque especial, quando é um cartão de crédito. Hoje em dia tem a lei de cartão de crédito que o valor da fatura não pode dobrar, ser o dobro, entendeu? De juros e correção monetária. Então, assim, a gente tem que analisar tudo isso para não prejudicar esse cliente que já está super endividado. Legal. Sim. Faz pergunta. Ó, temos mais uma aqui, agora do Richard. Ele deixa assim, ó, na rescisão, existe um limite para desconto do saldo da dívida? Sim. Ou seja, o trabalhador trabalha e após 10 meses contratou um empréstimo. 6 meses depois foi demitido. O empréstimo será todo descontado da rescisão ou só uma parte? Só uma parte. Só uma parte. Só uma parte. Tendo em vista a natureza alimentar, Sim. né? Aí você está tirando Sim. É, sustento porque ali. Até sem o com aquele- às com vezes aquela tem um renda, né, adiantamento, que o tem trabalhador limite, teria, né, para ser descontado na Sim. rescisão. Não é descontado tudo não, Richard. Pode ficar tranquilo, mas uma parte vai. Pelo que eu pesquisei há um tempo, né, até porque a gente entra na área trabalhista, né, aí os tribunais entendem que até 30% pode haver desconto na rescisão. Então, só para responder, Thiago. Sim. Mais alguma pergunta? Tem aqui mais uma do Antônio Carlos. É justo a firma descontar o imposto de renda 2 vezes? Bitributação? Não. Aí tem que analisar e pedir a restituição caso a empresa esteja fazendo isso. Sim.
Richard, agradecendo pela resposta, por enquanto, sobre o tema, por enquanto essas. A enquete, olha o horário. Isso, vamos lá. A enquete do dia é a seguinte: você sabe o que é superendividamento? Responda sim ou não até 12h50. Descobriu agora, Para né? concorrer a este brinde, ao sorteio deste brinde. Liquidificador, ó. Liquidificador Mondial Pratique Turbo. Então tá aí, Tampa ó. com dosador. Bem interessante aí para fazer uma vitamina aí. Faca em aço inox, 2 Na manhã. velocidades, 550 watts. Isso aí. Tem uma pergunta Concordo. aqui que eu achei bem interessante. Posso perder meus bens na ação? De superendividamento? Não. Não existe bloqueio. Não, até porque, Paulo, o que ocorre? Muitas das vezes, quando a gente ingressa com a ação da repactuação de dívida, já tem ações de cobrança rolando de algum banco. E aí, quando a gente ingressa com a ação, a gente pede a suspensão daquele pressão. Então, ele fica suspenso até decidir a ação da repactuação de dívida, de superendividamento. Isso também é bem interessante, né? Que às vezes as pessoas ficam com essas dúvidas. É. Né? E aí eu queria também, assim, falar bem rapidamente sobre ludopatia, né? Esse tema que está super em voga, que a gente vem trazendo também dentro das questões das pessoas que vêm aí apostando, sem ter uma consciência, sem saber o que está acontecendo. E eu acho que a gente não poderia encerrar aqui hoje sem falar sobre ludopatia, né? Que o endividamento atual no Brasil, sem mencionar esses impactos dessas apostas que vem acontecendo. A ludopatia ou um transtorno relacionado aos jogos de apostas não deve ser tratada apenas como falta de controle ou irresponsabilidade. A Organização Mundial da Saúde classifica o transtorno do jogo entre os transtornos decorrentes de comportamentos aditivos. Entre suas características estão a perda do controle, a crescente prioridade dada ao jogo e a continuidade do comportamento apesar das consequências negativas. O Ministério da Saúde também passou a tratar os problemas relacionados aos jogos e apostas como uma questão de saúde pública em razão dos impactos sobre a saúde, a família, as relações sociais e a situação financeira do indivíduo. O Ministério da Fazenda também já se pronunciou e reconhece que o jogo problemático pode produzir o endividamento e até mesmo o superendividamento, violações aos direitos do consumidor e consequências familiares e sociais. Inclusive, eu e a doutora Karina estávamos conversando um pouco antes também de iniciarmos aqui a nossa live, falando sobre essa alta crescente que vem acontecendo dentro do Brasil. O doutor Hernandes também falou um pouco aqui comigo, né? E assim, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente entra nessas casas, né? Nessas bets que a gente tem hoje. Muitas delas não são legalizadas no Brasil. Para a gente poder estar sabendo disso, a gente pode estar consultando isso dentro do Banco Central, que lá dentro existe a relação que são legalizadas, porque a gente está com um caso lá no escritório também de uma cliente que chegou para a gente, onde ela acessou, aí foi colocando lá R$5, R$8, né? E hoje, aí eles falaram que ela tem R$20 mil para poder sacar. Ninguém, vamos ser assim, ter um pouquinho, né, de maldade, porque nada é tão fácil. Você não vai depositar R$3 mil e vai ganhar R$20 mil. E aí o que essa plataforma vem fazendo agora? Olha, para você sacar os 20, você tem que fazer mais um depósito de tanto para conseguir tirar os 20 mil, entendeu? E aí quando a gente foi analisar, a gente foi no Banco Central para poder ver essa bet, né, que ela tá, não existe, está cadastrado. Dentro. É um golpe dentro, olha só, um golpe dentro desses negócios de aplicativo de bet, né? E pessoas estão Essas ficando casas de ricas apostas. e pessoas estão ficando Doente. doentes, né? Porque a gente tem um outro caso lá super complexo dentro do escritório, que o cônjuge da nossa cliente, no caso, ele já está numa clínica psiquiátrica, ele vendeu tudo, ele perdeu tudo, perdeu dinheiro com a agiota, o carro penhorou. Então, assim,
tá chegando no nível assim que não é tão divulgado, não é tão falado, por conta que é um assunto muito sensível, né? Então, assim, são suicídios que as pessoas cometem. Então Nós a gente temos vistos no Virou noticiado doença. isso. É uma doença. Tem É que uma ser doença. tratada. tem o CID, tem tudo, a gente consegue já ingressar com algumas demandas, ter liminar para poder estar o banco também ali que eles começam a pegar empréstimo, não tem aquele crédito responsável para poder estar jogando. Então a gente já consegue liminares no sentido de suspender, de anular, entendeu? Ter que devolver. Mas assim, é um trabalho também que a gente precisa de laudo do psiquiatra, né? Laudos, a gente precisa de exames, a gente precisa daquela receita que ele está tomando para a gente poder estar ingressando com esses processos. Interessante, Legal. É uma situação muito difícil hoje que a gente tem visto. E uma bem- realidade constante, porque por conta do Isso, superendividamento, as pessoas começam a apostar achando que vai Vão achar uma conseguir solução rápida para aquela situação. e acaba tendo um outro problema. É verdade. Eu queria, Oi. para mim não fugir, né, porque o diretor lembrou aqui, a gente fala sempre de convênios aqui com o sindicato, né? E nós temos aqui convênio com a nossa ótica. E, infelizmente, na data de ontem, faleceu o Ayrton, que é o responsável aqui pela nossa ótica, que ficou aqui por diversos anos aqui com a gente aqui no sindicato. O sepultamento vai ser hoje, então eu queria deixar aqui também uma mensagem, né, para os familiares, para os amigos, dizer que o Ailton ele era um amigo, era um companheiro nosso aqui, todo mundo gostava dele aqui. Ele estava doente, estava internado, mas ele não conseguiu resistir e faleceu na data de ontem, tá? Queria deixar aqui meu carinho, meu agradecimento também a toda a família e o tempo que ele teve aqui entre a gente. Obrigada, gente. Obrigada aí, nossos sentimentos aí. Eu ao fiquei seu sabendo Ayrton, ontem, né? O falecimento dele. E ele já esteve aqui, né? Participou aqui da rádio algumas vezes, né? Um monte de Apresentou pessoa. alguns óculos, né? Para os Sim. associados, né? E essa questão de jogos, né? Jogos de azar, acaba gerando um vício mesmo, porque a pessoa joga, ganha, aí o que ela vai fazer? Vai jogar de novo, E perde tudo. aí perde. E aí, o que ela pensa a partir desse momento? Eu vou jogar de novo para recuperar o que eu perdi. E aí começa a gerar o problema. Um ciclo vicioso. Isso aí. Entendeu? Quanto mais joga, mais ele vai jogar. Isso. E aí começa assim, e aí afeta, vai no trabalho, Sim. vai dentro da família, como essa cliente nossa que está hoje na casa do sogro, por conta de ameaças que ela vem sofrendo de agiotas, Idiota. Não tem entendeu? mais paz. Não tem mais paz. Então, o nível, né, a extensão que gera a questão da ludopatia hoje dentro da família, dentro do trabalho da pessoa, que a pessoa acaba perdendo o trabalho. Sim. Então, assim, é muito grave. É porque a pessoa perde a paz, né? Exato. Perde a paz. Então agora vamos partir para o nosso sorteio, para a gente depois encerrar. Aí tem assunto, né? E Eu tem vou falar, assunto, a gente né? fica aí Muito aqui bom, ficaremos a tarde toda, inteira, doutora. conversando. e Com tudo. certeza. Só um Tem minutinho. pergunta sobre o tema, Léo? Peraí, só um minutinho. Vamos lá. Por enquanto ainda do tema ainda não. Mas temos aqui algumas interações. Vamos fazer o quê? Já vamos pro sorteio? Vamos. Vamos É por pro causa sorteio do horário. pessoal, a gente faz o sorteio e depois a gente... Tá, então eu vou só agitando aqui, já vou apresentar a lista, só um minutinho. Tivemos 37 pessoas participando Opa. da enquete de hoje. Uma apenas respondeu não e as outras 36 sim. Olha, o pessoal tá Muitos estão informados, Estão então. né? informados, bacana. Também, mas depois pode deixar que a Vou gente passar vai. aqui para o Dr. Hernandes. Só vamos fazer Opa, o sorteio primeiro, porque eles Show. voltam Tem pro horário do horário. almoço. Aí eles não conseguem participar. Tem o almoço, entendeu? Porque lá, por exemplo, na Reduc, o pessoal que participa não consegue. Entendi. Tem um horário, entendeu? Aí É tudo Aqui está a relação pensado, com o né? pessoal. E vamos lá, Dr. Hernandes. E depois Bora. voltamos nas Vou dar interações. 10 giros a pedido
os participantes, né, em outras lives, então vou ter que dar 10 giros aqui. Passa para a doutora André. Doutora André, por favor, fala pra gente o número. Tchararã, tchararã. 32 foi o número que saiu. Número 32. Jorge Eduardo. Seu Jorge Eduardo. Diga ganhei no chat, por Daqui favor. calma. Peraí que eu vou botar aqui o tempo. Já estou acompanhando aqui. Jorge Eduardo foi o contemplado. Agora, a partir de agora, o senhor tem 30 segundos, hein, seu Jorge Eduardo? Diga Vamos ganhei lá. no chat. O senhor está ganhando aí esse prêmio de hoje. Enquanto está aqui no cronômetro, temos aqui a Didi. Peço desculpa a todos vocês da diretoria, seu Jean, doutora Paula, por minha ausência aqui quintas-feiras. Graças a Deus, a ausência é porque estou trabalhando. Isso, Boa, Graças a bacana. Deus, com o apoio do Sitcom. Isso, E Adriana. essa mulher incrível, doutora Paula. Sou Obrigada. grata a Deus por estar aqui Parou. dentro do segundo, a vocês do Sitcom. Hoje estou aqui no refeitório e vejo muito hoje aqui dentro também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado por me ajudar. Nós que Obrigada. agradecemos pela participação. Né? Jorge Eduardo já deixou Obrigado. ganhar. Opa! Parabéns, hein? Tá ligado. Ele foi rápido, deu Adriana, deu ela tempo foi de ler sorteada. só um comentário. Perfeito. Então diga onde quer retirar, né? Se é no Isso, é na sindicato ou na Reduc. Exatamente. A Adriana, ela foi. A gente fizemos aqui sorteio de 5 vagas de curso de pedreira, né? E ela foi agraciada com uma vaga e ela foi uma das alunas que mais se legal. identificaram. Que Aí bacana. hoje ela está trabalhando. Que bom. Perfeito. Léo? Então, dando continuidade aqui, ó, tô olhando aqui os comentários anteriores, né? Gabriele Guedes tinha deixado assim, ó, vou ganhar o liquidificador. Infelizmente não foi hoje. Não foi hoje. Você tinha perguntado do Marcelinho, né? Ele botou assim, logo teremos aqui no Citra CP novidades. Eita, bacana. beleza. Marcele Anjos, seja bem-vinda à nossa família Sitcom. Falando da doutora Andréa, né? Ah, obrigada. A Lilian Holanda, boa tarde. Estou aqui no corre, estou na luta por uma vaga e tenho qualificações de técnico e tecnólogo. É isso aí. Temos aqui também o Wagner Vieira, desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde. Boa tarde. Só apertar aqui que ele deixa um apoio jurídico também. Temos aqui o Evaldo Santos desejando uma boa tarde a todos. Temos a Milene Nobre, Ivonaldo José. Temos Boa o tarde. Ivanilton Marcela também desejando uma boa tarde a Boa todos. tarde. Boa Boa tarde. Temos aqui Elisângela Galbim, boa tarde a todos. Uma Oi, Elisângela. quinta-feira abençoada Amém. para todos Boa nós. tarde, Elisângela, você também. Edileuza Rodrigues desejando uma boa tarde a Boa todos. tarde. Temos aqui também o Richard, ele tinha deixado uma interação aqui antes. Boa tarde a toda a equipe Boa da tarde. Rádio Sou Mais Sitcom, doutora Paula, doutora Karina, doutor Hernandes, Opa, boa Léo. tarde. Boa tarde. Boa tarde. na produção da transmissão. Boa tarde a nossa convidada também. Boa tarde. Boa tarde. Legal. Boa tarde. Temos aqui também a Marcele Santos. Superendividamento é impossibilidade da pessoa física de pagar suas dívidas. Ela deixou Verdade. Isso, essa isso. interação. Dando continuidade aqui, ó, temos o Rodrigo Alberto também desejando uma boa tarde a toda a diretoria. Temos aqui o Evaldo Santos, doutor André, é minha vizinha. É o Evaldo. O Evaldo, não? E É esse aquele seu Evaldo, cliente? ele botou, é minha vizinha, seja bem-vinda ao Sitcom. Opa. Obrigada, Evaldo. Márcio Santos, muita Só o feliz- Daniel. É o Daniel? O Daniel. Que é... Ah, ele falou comigo todo bobo lá na rede. Ah, minha advogada vai lá no Sitcom, na rádio. Um abraço, Daniel. Ele é um amorzinho de pessoa. Márcio Santos, muito aprendizado nesse programa de hoje, show de bola. Obrigada, Márcio. Alexandre Chiquinho, que também desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde. Marcele Nobre, boa tarde a todos Boa os tarde, colegas, Marcele. todas as diretorias e todos os colegas presentes. Boa tarde. Boa tarde. Temos aqui também a Adriana Rangel, desejando uma boa tarde a toda a família Boa tarde, Sitcom. Adriana. Boa Boa tarde. tarde. Ivanilton Marcelo também desejando uma boa tarde a todos. Boa Milena tarde. Nobre, Deise Sena, Maísa Oliveira, Edmar Nunes deixou aqui uma pergunta já para o jurídico. Já vamos Legal. soltando o jurídico, doutor Hernandes? O que que o senhor sabe? Bom, podemos.
Então vamos lá. A primeira do jurídico, doutor Hernandes, foi a Ana Lúcia. Boa tarde a todos. Boa Gostaria tarde. de saber do processo da LCD Engenharia. LCD. Então, nós temos duas ações coletivas, né, contra a empresa LCD Engenharia. Então, a primeira é a seguinte, em relação aos trabalhadores que trabalharam no TECAM. Então, está com audiência marcada para o dia 28 de agosto de 2026, às 8h25. A outra coletiva, também ajuizada em face da empresa LCD Engenharia, agora contrato Reduc, também está com audiência marcada, sendo para o dia 23 de outubro de 2026, às 11 horas por videoconferência. Beleza, doutor Hernandes. A segunda foi... só não especificou de qual LCD. Deixa assim, sobre a LCD, alguma novidade? Foi o Patrick Prado. Foi a que a gente já acabou de passar. Isso. São as audiências que estão marcadas. Então, de forma resumida, TECAM está com audiência marcada para o dia 28 de agosto, às 8h25, e Reduc também está com audiência marcada, no entanto, é para o dia 23 de outubro de 2026, às 11 horas por videoconferência. Kleber Guimarães da Silva. Doutor, o senhor poderia informar, além, como está o processo da Masterlogic Claro, e me esclarecer melhor esse andamento do processo? Vamos agora. Então, Masterlogic Verbas Decisórias, no dia 11 de abril de 2025, despacho de redistribuição do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília para julgamento do recurso do Sitcom. Então, tem um recurso lá do sindicato que está aguardando julgamento. E aí tem a medida cautelar, que é o processo, né, que está em apenso, a ação principal, e nessa ação cautelar foi determinado pela Justiça a realização da transferência dos valores total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas decisórias, ou seja, a ação principal. Então, a ação principal está aguardando o julgamento do recurso do Sitcom lá no TST. O Wagner Vieira tinha perguntado se sobre a MIP Transpetro. MIP, vamos lá. Transpetro. Recordando, acho que o julgamento na semana, é isso? Isso, ó, a MIP Transpetro, no Muito dia 2 de junho de 2026, concluídos os autos para julgamento. Foi distribuído no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro para julgamento dos recursos. Então está lá no TRT, no centro do Rio de Janeiro, para julgamento dos recursos que estão no processo. Pelo Instagram, Márcio Isaac perguntando sobre a Misel. Misel, vamos lá. Então, toda live tem. Exato. Então, no dia 1º de julho de 2026, publicada intimação no Diário da Justiça Eletrônica para a Petrobras impugnar os embargos e contrarrazoar o agravo do Sitcom. Tá bom? Então a gente está aí na luta por vocês ainda. Estamos ainda recorrendo, tentando de tudo aí para a gente ter uma vitória jurídica para todos, né? Assim, só para relembrar, né? Porque o pessoal que está chegando agora aí, esse processo, nós tivemos, né, uma decisão favorável, Vara do Trabalho, TRT, e lá no TST aí teve uma modificação, né? Então, recentemente o TST entendeu que a Petrobras deve ser responsabilizada em relação ao contrato de manutenção e a responsabilidade deve ser afastada em relação ao contrato de empreitada. Então, Civil, né? em relação a essa decisão desfavorável quanto ao contrato de empreitado, o sindicato recorreu, está aguardando o julgamento lá no TST. Exatamente. Mais alguma, Léo? LH, acho que teve adiamento, não teve? LH. LH. Maduro perguntou hoje. LH? Não entrou aqui não. LH não, pô. Não tem coletiva Bom, da LH. qual outra pergunta tem? Aqui o Jorginho deixou assim. TD. TD. É porque o pessoal saiu da TD e foram para LH. Tá. Então vamos passar para TD. TD Construções, no dia 15 de julho de 2026, concluídos os autos para julgamento. Parecer do Ministério Público do Trabalho para prosseguimento do feito. No dia 29 de 5 de 2026, apresentadas contrarrazões pela Petrobras ao recurso do sindicato. E no dia 25 de 4 de 2026, sentença da ação trabalhista procedente em parte, na qual o juízo afastou a responsabilidade subsidiária da Petrobras e aí, por conta disso, o sindicato apresentou o recurso. E agora está aguardando lá o julgamento, tá, gente? Isso. Ambiental, verbas decisórias. Na audiência do dia 27 de março de 2026, a empresa não compareceu
e foi verificado que não tinha comprovação no processo de que ela foi notificada. Então, a audiência foi adiada para o dia 31/7/2026, às 10h20. E no dia 14 de outubro de 2025 foi publicada a intimação sobre o indeferimento do pedido do sindicato de bloqueio de créditos junto à Petrobras. Exatamente. Mais alguma? Aqui para finalizar, doutora, o Jorge Eduardo deixa assim: boa tarde, me chamo Jorginho, sou caldeireiro, estou no corre já há 3 anos, correndo atrás dessa vaga tão esperada, mas Deus está no controle. Jean, Paula, adoro vocês do sindicato. Obrigada. Obrigada. Do jurídico, por enquanto, né? acabou. Bastante tempo, né, aguardando, né? Boa sorte, tá? Que uma hora vai chegar, né? Exato. Vai chegar. Aí, dando continuidade aqui nos comentários, Deus Edith Júnior, ele agradeceu todas as explicações da live de hoje. Obrigada. Obrigada. Olha, legal. Bruna Marinho, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Bruna. Boa Boa tarde. tarde. Érica Silva também, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, dando continuidade aqui. Elton Heitor falou que chegou na hora, mas já conseguiu acompanhar a live de hoje. Chegou Que um bom. pouco Boa tarde. atrasada. Mas Ele deu para deixa- acompanhar um pouco. É isso aí. Isso que importa. E no Instagram, alguma pergunta? Vamos lá. Vamos lá, eu estou vendo tudo aqui. Bastante coisa para acompanhar, isso é só no YouTube, né? Luzinete Facebook. Cardoso, muito boa TikTok. todas as informações da live de Tem hoje. um aplicativo também. Tem gente que não tem esse conhecimento do super Endividamento, verdade. Maravilha. Tô bem. Esclarecedor, né? Sim, com certeza. Doutora Andréia tem que retornar, porque esse tema é vasto. Exatamente, é muito bom, né? E Esse doutora tema é Andréia, vasto. então aqui, a gente partindo aqui para o final da nossa live, eu fiquei só com uma questão que eu gostaria só de que a senhora deixasse registrar. Você também, né, falasse, né, deixasse também o seu contato do escritório, no Instagram, o pessoal seguir. Vale a pena negociar antes essa ação? Ou a pessoa deveria primeiro, antes de negociar, até consultar um advogado? O que a senhora acha com relação a isso? Primeiramente, a gente sempre fala, procure uma assessoria jurídica. Porque muitas das vezes, é o que a gente falou, às vezes tem um juros abusivos, sim. Mas assim, hoje a facilidade de você consultar, ir para o Google e achar que, mas o Google eu pesquisei e falou isso, né? Eu acho que em qualquer nicho do direito, a gente está com esse problema. Seu né? Google. mas Esse é o eu já Google. vi que falou isso. Então é procurar primeiro uma assessoria, né? Um advogado especializado no assunto para poder estar analisando o que é melhor. Por quê? Negociar primeiro é bom? Depende, né? Como tudo no direito, a gente depende. Pode ser que sim, pode ser que a gente faça a gestão do passivo desse consumidor e não entre com superendividamento. Mas tudo vai depender da análise do caso concreto. Entendeu, Karina? Por quê? A gente precisa avaliar a questão quando a pessoa tem bens, quando deu algum bem em garantia naquele empréstimo. Se isso... Porque se tem um bem em garantia, ele não vai conseguir uma negociação. Porque para o banco É tem um diferente. veículo, tem um imóvel que ele deu Tem lá, uma de repente, garantia. tem uma garantia, então não vai conseguir. Então, assim, a importância de procurar sempre um advogado especialista. E uma coisa que eu queria também deixar aqui, já aproveitando esse gancho, corram de cooperativas, porque cooperativa, se você tiver uma dívida de R$2.000, eles estão entrando com ação. Então, assim, procure sempre assessoria antes de tomar qualquer medida. Bacana. Legal. Obrigada aí pela sua informação. Agora, e deixa o seu doutora, também, né? Seu link também do Ah, do sim. pessoal. Isso. Meu Instagram é @AndreaTargaADV. Obrigada aí. Agora uma dúvida, doutora, nesses contratos, né, de empréstimo, onde tem alienação fiduciária, não bem ali dado como garantia, ainda assim é possível discutir os juros, né? Ah, sim, Conforme a até a doutora revisional, colocou, a prática ali de juros abusivos. sim. E entende-se como juros abusivos aquele praticado acima da média do Não. mercado? Não. Não? Isso, assim, é o que todo mundo fala. Só que a gente tem alguns RESPs, que é um de São Paulo e se eu não me engano, é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Acho que é Rio Grande do Sul. Que é uma discussão, né? Eles, dentro desse RESP, o RESP ele não é bem nesse sentido, só que o que aconteceu?
os tribunais acabaram indo aplicando e isso virou como é que fala? Quando reiteradamente todo mundo vai fazendo e acaba girando ali, entendimento geral sobre reiterado, o assunto. né? Reiterado, mas sobre que isso. não é o que os RESP Não tá em pacificado. si trazem ali, mas só que começou sendo aplicado o quê? 1,5 vezes acima da taxa do Bacen. Então, se dentro lá no contrato tá 1,0 e na taxa do Bacen tá até 1,5, em tese não estaria juros abusivos, não teria o que a gente falar. Só que vamos dizer que no contrato do financiamento tá 4,5 e aí lá na taxa média do Bacen tá 1,5. Aí a gente teria que fazer esse cálculo em tese para ver se tá 1,5 vezes acima da taxa média do Bacen. Só que, volta a frisar, isso daí foi uma coisa que acabou virando um entendimento que todos os tribunais aplicam dessa forma, mas esses dois RESP não é bem nesse sentido. E aí cabe a nós, advogados que militamos na área, tentar mudar esse entendimento. Quem falava isso aí era a professora de Direito Penal. Ela falou uma vez, vocês são importantes para mudar o entendimento dos tribunais. Exatamente. A gente vive de brechas, né? Entendeu? Então, quem faz isso é o advogado. É isso aí. O tempo todo, né? A gente Sim. está na luta. Sim. Alguma pergunta aí? Ó, outra interação aqui, ó, essa aqui tá importante, ó. Presidente Nilson Costa, presidente da UGT, RJ do Citra, esse aqui tá aqui assistindo a live também, parabenizando pelo podcast, né? Pela rádio. Temos aqui o Dr. Cláudio também, Rocha. Opa, obrigada, doutor Cláudio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. O GT presente massivamente. Temos outras interações aqui também. Temos o Roberto Leandro, quando vocês falaram sobre os jogos. Eu detesto jogos, até rifa eu também tenho pavor. Não compro e não vendo qualquer tipo de vossas associadas a jogos. Legal, Que bom. legal. O Deus Edith também deixou assim uma fraude, essas de bets não legalizadas. Marcele Nobre, essas apostas foram a destruição de inúmeras famílias. Foram e estão sendo, infelizmente, Estão sendo. né? Estão Porque sendo. o nosso governo tem que tomar uma atitude com relação a Sim. isso. O Deus Edith deixou assim, título de informação. Quem não quiser, não entrar mais em bet, você pode se autobloquear pelo gov.com. Também. Existe essa Bacana, possibilidade. Olha, É porque se entrar, vicia, né? Se entrar, vicia. Pois é. Márcio Santos deixou também essas de bet destruindo as famílias. Isso aí. A companheira Elisângela Galbin deixando assim meus sinceros sentimentos aos familiares do Ayrton, da Ótica Lana, um ser humano muito gente boa, que vinha fazendo um excelente trabalho com os seus filhos, Lohane e Ayrton Júnior. Sim, uma boa Verdade. pessoa. Um amor. Elton, Heitor deixou assim, Elisângela Galbin, sua bênção já está chegando, minha amiga, eu creio, deixou essa interação para ela, né? que bacana. Amém. Elisângela está sempre com a gente lá no estacionamento, ela, Amanda, o Macau também, que é irmão delas. Bom, mas teve aqui uma brincadeirinha aqui, o pessoal pula, querendo passar a perna no Jorge, mas o Jorge já respondeu. Ele tinha respondido aqui o programa, falou que ele pega vocês no Reduc. Pronto. Elisângela Galbin, sou muito grata a Deus por amigos do Corre, como vocês, meu irmão, que vibram pela nossa vitória. Deus abençoe a todos vocês. Opa, obrigada aí. Obrigada. Marco Shoa também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. A Marcele Nobre também, a doutora Paula, meus sinceros agradecimentos por tudo que fiz por mim e faz por todas do Corre. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Você que é um amor. Já, do Jorge já fui, pega no Reduc, vamos lá. Estamos finalizando aqui já. Daniel Furtado desejando uma
Boa tarde a todos. Boa Parabéns à tarde. doutora Andréia. Ótimas informações. Boa tarde, Daniel. É o Daniel, é. Cristiane Nogueira, boa tarde, doutora Paula e todos os amigos. Boa tarde. Boa tarde. Cleo Borges também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Sempre nos Doutor Hernandes, acompanhando, cabe né? uma brechinha para mais uma pergunta jurídica. Claro, com Pode. certeza. Rosália de Oliveira, Misel, creio que já foi, ela perguntou sobre dois, Misel e sobre a Altivale. Tá. Então, o Misel, né, tem recurso lá do sindicato, lá no TST, Tribunal Superior do Trabalho, que está aguardando julgamento. Recentemente, o tribunal publicou no Diário Eletrônico, né, uma intimação para a Petrobras impugnar os embargos e contrarrazoar o agravo do Sitcom. Então, vamos agora para Altivale. Altivale Automação, verbos decisórias, no dia 14/7 de 2025, suspenso o processo em razão de recurso de incidente de recurso de revista repetitivo ou de embargos repetitivos. Então tem um tema lá que está sendo discutido no TST. É uma coisa assim, absurda, né? Eu já tinha até falado antes. Sobre a legitimidade ativa do sindicato para ajuizar a ação coletiva. Pois é, tem um tema Vai do acabar. TST que está, e o TST vai se posicionar em relação a isso, se já está previsto na Constituição, né? Isso aí. Não faz muito sentido, mas enfim, Exatamente, né? Para ganhar tempo, né? Enrolar a ação também, está né? suspensa por esse motivo. E aí tem a medida cautelar também, em relação ao Altivale Automação. Então o juiz determinou a transferência do saldo excedente constante lá do Banco do Brasil, de R$ 506.885,81 para o processo principal, que é o que eu mencionei acima. Bacana. Então, Mais é isso algum aí? Finalizando aqui os Pergunta? comentários, Marco Antônio desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde. seu Marcos. Boa tarde. E fechamos. Marco Antônio, Fechamos, Clésio então, tá Saué bom. desejando uma boa tarde a todos. Um forte Boa abraço para tarde. todos do Sitcom. Boa tarde. Raiz Oliveira também desejando uma boa tarde a todos. E por último, a Cristiane Nogueira. Boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde. E agradecemos, né, a participação de todos, né, de todas as participantes também. Tá? E até a próxima quinta-feira. Até a Exatamente. próxima. Queria Agradecemos agradecer a presença, né? doutora Andréia aqui. E que seja bem-vinda sempre quando quiser. Esses temas são ótimos, né, pra gente, para estar levando para o trabalhador. E obrigada por todos que tiraram uma horinha aí do almoço aí para estar ouvindo a gente. Boa tarde, até a próxima live. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau.